Olá, eu sou Maurício Piscin. Está no ar o Agro Agora Cast, conexões que cultivam o futuro. Estamos aqui diretamente da Agro Brasília 2025 e vamos falar sobre os insumos alternativos na agricultura tropical regenerativa. E quero convidar para esse bate-papo Maria Emília Rezende, fundadora da Biopirol, e Eduardo Martins, presidente do GAS, o Grupo Associado da Agricultura Sustentável. Este episódio é patrocinado pela Biopirol e InPlanet. Olá a todos, então, que bom tê-los aqui, Eduardo, Maria Emília. E eu já começo aqui com a Maria Emília. Maria Emília, apresente-se para o pessoal que está nos acompanhando e fale um pouco o que é o Biopirol. O Biopirol, eu digo que é um bioinsumo de origem vegetal obtido a partir da fumaça coletada e beneficiada nos fornos de produção de carvão vegetal. Nossa empresa usa uma tecnologia mais industrial que dá um diferencial no produto. A gente vai detalhar mais à frente. Legal. Eduardo, seja bem-vindo. Nós estamos aí com essa discussão da agricultura regenerativa, né? Conceituação, manejo, como é que inicia a construção dos manejos regenerativos. E esse debate do insumo, do produto, ele faz parte dessa discussão, né? Então, apresente-se, por favor, aí para o pessoal, quem ainda não te conhece, ter a oportunidade de conhecer e nos fale um pouco dessa discussão. Muito bom estar na Agro Brasília, muito bom estar na companhia, Maurício, de uma companheira que está sempre com a gente, que é a Maria Emília, com o trabalho que ela faz. Na realidade, eu achei muito interessante falar de insumo numa agricultura que está baseada e fundamentada e que busca valorizar processos. E é uma oportunidade muito interessante, não só para falar de um insumo específico, que é o Biopirol, e como é que ele opera e trabalha, mas também falar do conceito de como é que os insumos devem ser considerados dessa forma nova de fazer agricultura. Perfeito. Muito bem. Maria Emília, então o Biopirol, você acha que ele se encaixa de que forma nesse tipo de agricultura? Vocês falam no tripé. Eu acho que ele se encaixa nas 3 dimensões desse tripé, né? Então, a gente tem a questão dos biológicos. Então, vou falar um pouquinho antes, que aí vai ficar mais fácil da gente fazer a composição desses tripés. Eu estou desenvolvendo e estou advogando um paralelo entre substâncias úmicas e substâncias pirolenhosas. Então, as substâncias úmicas, elas são obtidas por biodegradação. Então, são macromoléculas, macroestruturas, né? O ácido úmico, o ácido fúvico, uminas. Então, são moléculas de grande peso molecular, de grande dimensão. Enquanto, no caso do biopirol, o que acontece? É uma decomposição térmica de uma matéria orgânica, que é madeira, que vai se transformar em carvão. Então, é uma decomposição pelo calor. Então, é uma decomposição muito mais agressiva. Então, para que essa matéria orgânica se transforme em fumaça, ela tem de se desprender do sólido na forma de vapor. Então, a fumaça é composta de vapores. Então, são moléculas muito pequenas. Então, se a gente fizer como se você... E composição químicas meio similares em termos de estruturas. Assim, é como se você quebrasse a molécula de ácido úmico, ácido fúvico, em pequenos pedaços. E então, se a gente comparar, por exemplo, um ácido úmico é do tamanho de uma grande área de um campo de futebol. As substâncias pirolenhosas vão ser do tamanho de uma bola. E isso é único, eu acho, assim, em termos
de possibilidade que essa conjunção com a produção de carvão vegetal traz para a agricultura brasileira. Porque a gente tem essa força, o Brasil produz 5 milhões de toneladas de carvão vegetal, então ele pode produzir, sei lá, 1,5 bilhão de litros, vamos dizer assim, potencialmente. Então a gente está falando de um insumo que tem grande potencial, vai ter baixo custo e o grande problema é que ninguém conhece. Então, o Perfeito. nosso esforço é torná-lo conhecido, né? Então, Perfeito. estamos atuando aí com o gás. Que legal. Mas voltando à questão do tripé, então aí a questão dos biológicos. Então, os biológicos, quando aplicados, eles vão ter de decompor uma matéria orgânica aí, né, da base úmica, e aí os biológicos soltam uma enzima, desprendem um pedaço dessa molécula e se alimentam. Então, quando a gente faz uma composição aplicando conjuntamente o extrato pirolenhoso, já vem a comidinha pronta. E aí o biológico, ele não vai gastar energia no primeiro momento para se alimentar, ele vai pôr essa energia na reprodução. Então a gente tem vários trabalhos, inclusive da Embrapa Ocidental, mostrando que desde o momento zero a população já cresce. Não tem aquele ato tão comum com as matérias, com as substâncias úmicas. Perfeito. Então esse é um tripé. Então você vai potencializar os biológicos, Um dos né? pontos do tripé, né? Um dos pontos do tripé. Aí essa planta de cobertura também. É. Aí ele também ele tem. É interessante que numa primeira abordagem eu via-se uma muita semelhança entre os exudatos e a composição química do extrato pirolenhoso. Então tem muito fenol, ácidos carboxílicos e tal. E aí são as moléculas mineradoras, que eu até vi dentro dessa possibilidade, porque são moléculas que a natureza usa para captar, alimentar biológicos e aí fazer toda essa transição aí. E então, assim, as plantas em cobertura vão poder captar, reciclar mais nutrientes, aumentar as raízes e uma série de... Vai estimular o sistema. Vai estimular o sistema. Aí outro ponto é o próprio os remineralizadores, que o caráter ácido dele também, junto com a alimentação da população de biológicos, vai também propiciar uma solubilização? Uma solubilização e um uso mais rápido dos remineralizadores. Legal. Quer dizer, tudo isso são tendências. Só falando, por exemplo, tudo que a gente usa nas nossas empresas tem de ser de aço inoxidável. Se for aço comum, corrói. Tudo. Nossa. Exatamente por esse papel de grande atração que existe entre os minerais e essas moléculas carregadas de oxigênio. Legal, nós vamos aprofundar sobre isso daqui a pouquinho. Eduardo, mas eu queria voltar um pouco antes, Eduardo, e discutir contigo o seguinte. Nós falamos, você muito bem fala isso, de que nós precisamos buscar uma agricultura que a gente potencialize os processos naturais, que a natureza nos ajude a produzir, né? E que a gente tente usar o mínimo possível de insumos externos. Como é que fica essa questão aí com esses insumos alternativos como o biopirol? É que, na realidade, a agricultura precisa respeitar as leis naturais, pode contar com os processos naturais para melhorar seu desempenho, mas a agricultura não é natureza. Perfeito. A agricultura é um sistema aberto, é um sistema que depende da intervenção intencional nossa, né, para orientar manejo. Depende de você estabelecer a entrada de insumos. Não se faz agricultura sem inclusão de insumos. Dito isso, eu acho que a oportunidade do biopirol para falar de processo e insumo é incrível. Veja o seguinte, o biopirol é uma base ou seja, é um fundamento, é uma base
que vai suportar a biologia. Todos os exemplos que a Maria Emília acabou de citar reforçam a possibilidade de você ter nessas moléculas um alimento para os micro-organismos e, com isso, você melhorar o desempenho. Tem um conceito, a gente usa muitas práticas, são as chamadas práticas da agroecologia, que a gente tem um grande mérito de ter conseguido escalar essas práticas. Agora, tem um outro conceito que a gente também utiliza e que a gente fala pouco, que é da intensificação sustentável, da intensificação ecológica. Quando eu entro com o Biopirol, em várias situações, né, eu estou, na realidade, ativando a biologia para que aquela biologia funcione do ponto de vista de processo. Estimulando. Então, isso é muito interessante para a gente começar a olhar para os insumos e ter critério para saber o que você escolhe. A gente precisa de insumo que não seja ofensivo. Perfeito. E a gente precisa de insumo que reforce o sistema. Tem que pensar no sistema. Perfeito. E, ao mesmo tempo, a gente tem que contar com insumo em que eu não seja dependente de uma lógica. Eu estou falando de outras coisas, não estou falando mais de processos, de insumos que fiquem submetidos, né, à lógica de variação de preço fundamentado nas commodities. Porque quando isso acontece, Maria Emília... Principalmente os insumos importados. Né? Se tem uma guerra, se alguém resolve botar tarifa, se alguém resolve lá invadir alguém, ou tem uma pandemia, você fica com um insumo que fica muito mais caro. Eu sei que a participação do Biopirol na conta total do agricultor é pequena, né? Mas esse critério a gente sempre tem que usar. Não é só como é que ajuda no sistema, mas também é como é que ajuda na economia do agricultor. Maravilha, porque, na verdade, nós temos os insumos aí no mercado, né? Nós temos que saber escolher insumos que agridam menos ou que não agridam, que potencialize o sistema, né? Que é o caso. Uhum. Maria Emília, explica para nós como é que é feito o extrato piro-lenhoso. Explica no detalhe, assim, para quem não entende, o que é o extrato piro-lenhoso, como é que ele é feito? Todos os vegetais, os principais componentes deles são celulose, hemicelulose e lignina. Então, nos vegetais, né, de cultivo curto, vai predominar a celulose e um pouco da lignina para ajudar na estrutura. Você quer que eu explique o papel de cada uma dessas coisas na estrutura do vegetal? O extrato piro-lenhoso, ele é a condensação da fumaça, é isso? Isso. Era condensação e um certo beneficiamento. Perfeito. Explica como é que é isso. Então, essas estruturas aí, parte delas vão se quebrar durante o processo de carbonização, vão ser rompidas em pequenos fragmentos que têm de passar para a fase vapor e vai ficar o resíduo, que é o carvão vegetal. Certo? Esse carvão vegetal é uma fonte de carbono para a siderurgia. Então, o principal uso de produção no Brasil atualmente é esse, que é uma siderurgia verde até, porque ela concorre e é competitiva com o do carvão mineral, que é a coque. É bem interessante. Perfeito. Então, se a gente ainda agrega mais valor nesse processo, né, de carbonização, ainda vai ser mais competitivo, e eu acredito que essa conjunção, vamos dizer, meio de siderurgia com a agricultura vai dar muito bom resultado. Mas voltando, então essas macroestruturas de lignina, celulose, elas se rompem, vão gerar um vapor. Aí esse vapor não é bem só condensação, precisa mais que isso. Porque em função da temperatura, você tem a carbonização, a condensação interna no meio gasoso, formando uma névoa. Então, você tem de também pensar na recuperação dessa névoa. Então, a biocarbo, nosso processo é diferente. A gente tem máquinas, né, que fazem essa recuperação, o aproveitamento dessa névoa. E aí, essas moléculas, esse produto, ele é obtido
e aí beneficiado para tirar resquícios de alcatrão. Não em si, o alcatrão em pequena quantidade nem faria mal em si as plantas, mas para não entupir bicos de pulverizadores, causar contratempos na hora de aplicação. Eu já ouvi falar que o alcatrão ele tem que ser purificado, né? Para ser eficiente, para não ser tóxico, por conta do alcatrão, não é isso? Não, eu acho que a questão e a gente está trabalhando para desenvolver novos produtos, como o uso de em organominerais. A gente está iniciando um desenvolvimento nessa linha, porque, por exemplo, o extrato prioleoso vai ter de carbono orgânico total 5,5. O alcatrão já vai ter 60%. E a gente ainda faz mais, assim, o negócio principal da Biocarbo é venda de aroma, base fumaça para uso na indústria de alimentos. Então a gente faz uma destilação desse alcatrão e produz óleos. Então esses óleos também podem enriquecer determinadas caldas, determinados sistemas. A gente está no limiar ainda inicial desses desenvolvimentos, mas tem muita coisa para ser feita. Eduardo, e na produção da cana lá, você já usou biopirol? A gente sempre usa biopirol em toda oportunidade que tem. E acho até uma coisa muito interessante de explorar, né? É pensar um pouco numa lógica do ciclo de produção. Perfeito. E como é que o biopirol pode ajudar. Entrar no... E aí tem uma coisa muito interessante do trabalho que a Maria Emília lidera, que ela sempre fez um esforço muito grande de ter o suporte da pesquisa para validar essas coisas, né? É claro que o agricultor precisa ver funcionando para ele poder utilizar, né? Mas também tem um suporte muito grande de pesquisa. Então, a experiência que a gente tem, né? O uso de herbicida, que ainda é o calcanhar de Aquiles nosso importante, e que não tem a ver diretamente com a parte biológica, ele pode funcionar para reduzir a necessidade de dose, porque ele aumenta a eficiência da entrada da molécula do herbicida na planta. Outra coisa que a gente também tem trabalhado é no uso do insumo no tratamento da semente, né? Ele acaba funcionando aí nesse caso, principalmente para alimentar a biologia que eu estou incluindo no tratamento biológico, né? E aí tem que trabalhar com as concentrações recomendadas, né? Mas e isso pode funcionar muito bem. Depois eu vou ter o uso do biopirol nas caudas, nas aplicações de calda, né? Eu não sei se eu estou esquecendo de alguma aplicação, mas você percebe que acaba sendo uma molécula com uma flexibilidade. Para várias situações. Várias moléculas. Mais de 200. Essas várias moléculas que são ácidos orgânicos. Tem também alguns trabalhos, mas eu acho que ainda não tem uma consolidação do ponto de vista de viabilidade, né? Que é o biopirol como herbicida. Mas aí envolve doses significativamente grandes. A gente vai testar esses produtos com maior concentração. Entendi. Porque, por exemplo, tem em pré-emergência testes na Embrapa Floresta que no Brasil mostraram que 200 litros por hectare atuou muito bem. Mas como é que se aplica isso, né? Sim. Você pensar em 200 litros, só o custo de embalagem é R$400. Perfeito. Praticamente, Caro, né? fora frete e tudo. Então, nós vamos ter de trabalhar com produtos mais concentrados. Isso está no nosso escopo de desenvolvimento. E outra coisa que eu queria falar, na verdade, não é redução de dose de herbicidas. Nós estamos, com o auxílio do biopirol como adjuvante, retornando às doses iniciais de lançamento. Entendeu? Por exemplo, o glifosato, a dose era 2,5 a 3,5, quando ele foi lançado na década de 80. Hoje você tem de usar 4, tem gente que usa mais. Por causa da resistência e tolerância, né? Isso. Agora, quando você aplica com biopirol, são mais de 200 substâncias de pequeno tamanho, como adjuvante, aí começa, ele já
reduz o pH. Por exemplo, no caso do glifosato, você chega muito próximo do melhor adjuvante que você pode ter para preservação pH 4 com um ácido fraco para preservar a molécula, o ingrediente ativo, né, do glifosato. Aí, além disso, a hora que você pulveriza sobre a folha, ele tem cetonas, né? Cetona tira esmalte, então ela também modifica a cutícula, não só das folhas, também como dos insetos, e expõe o ectodésimo, que vai aumentar a penetração. E isso aí entra um exército desuniforme, que são dezenas de substâncias envolvendo o ingrediente ativo daquele defensivo que você está ali pulverizando, por exemplo, no glifosato. Então, ele entra na folha com muita facilidade. Legal. E aí, essa multiplicidade de moléculas também é uma ferramenta para o agricultor burlar ou manejar o aparecimento de resistência aos ingredientes ativos. E mesmo quando a planta tem resistência, ele diminui na aplicação um pouco dessa resistência. Maurício, deixa eu tirar uma dúvida com a Maria Emília, por causa do seguinte: a gente está testando uma máquina para eliminar herbicida, né? E o que a gente faz? A gente vai trabalhar as linhas, né, num sistema que usa uma técnica de tira, né, que o pessoal lá nos Estados Unidos chama de strip till, e nós vamos deixar a entrelinha com a cobertura viva, tá? Claro que essa cobertura vai ser roçada, né, quando do plantio. E aí eu preciso controlar a entrelinha até a planta que está, a planta comercial que está na linha, fechar a linha. Você tem experiência se o Biopirol, em que dose ele desestimula o crescimento, mas não mata? Eu acho que a gente tem de levantar isso. Por exemplo, as fitotoxicidades aparecem a partir de 10%, mas também ela é temporária. Não, mas nesse caso é desejável que seja temporário, porque a gente só quer segurar. Não, exatamente por isso. Então eu estou falando nessa questão. Pode ser uma baita de uma ferramenta. Só que eu acho que a gente vai, para esses tipos de uso, vai ter de fazer o enriquecimento do produto. Porque... Concentração, você quer dizer? Concentração. Exatamente porque, normalmente, da maneira que ele é recuperado, você tem quase 90% de água. Então, ou a gente vai adicionar óleos, ou então a gente vai trabalhar com óleos, e aí é esse desenvolvimento conjunto que tem de ser feito para você ter um produto que seja solúvel ali e consiga resolver isso. Legal demais. A questão toda é doses, né? Aí você tem desde doses baixas aí até... É interessante isso, que tem um trabalho nos Estados Unidos que eles utilizaram 20 litros por hectare e eles tiveram 40% mais de rendimento na soja e casa de vegetação. Nossa. E a nodulação na testemunha foi 16 nódulos e com esse produto foi 74. Então, assim, o que eu falo é que a gente ainda tem que aprender muito, tem que trabalhar. Mais uma vez a pesquisa, né? A pesquisa tem que entrar. Aí a gente investe muito nisso. Isso. Mas precisamos vender para pagar a pesquisa. Com certeza, com certeza. Mas deixa eu dar um testemunho. Eu usei extrato pirilenhoso na produção da soja, lá no sul. E em duas situações, assim, eu usei quando eu estava iniciando o manejo biológico junto com os biológicos. Numa perspectiva de repelência. E funcionou super bem. Inclusive, o comentário dos vizinhos é que estavam colocando fogo na lavoura no momento que o pulverizador estava passando, sabe? Ficava aquele negócio, onde é que tá queimando? Onde é que tá queimando? E eu senti isso, assim, que tinha repelência. Muito forte. Tinha uma repelência legal, assim, bem interessante. Milho? Soja. Eu iniciei o manejo biológico lá e usei o extrato pirilenhoso, uma orientação de um consultor de lá. Mas não foi o Biopirol, né? Porque isso já faz uns 5 anos. E depois eu usei também na cauda de herbicida. Fiz um lado a lado e eu notei de uma forma empírica
uma melhora da performance. Na ocasião, eu até diminui um pouquinho a dose, acho que uns 20% da dose. Mas mesmo assim, na diminuição da dose, eu notei melhora da performance. Foi num caso de buva, que é um problemão. Que é um baita. O que eu notei? Ela não rebrotou. E as que rebrotaram mais tarde. Demoraram mais para rebrotar, né? Então, quer dizer, deu tempo da soja vir e se estabelecer. Então, foi interessante. E como redutor de pH, ele é ótimo, né? Não tem melhor redutor de pH para cauda de pulverização. Então, quer dizer, são multifunções, né? Mas eu acho, Eduardo, que exatamente assim, é um insumo que fortalece o sistema, que aporta ao sistema estímulos para aquilo que a gente quer construir, né? Essa nova agricultura. E meio coringa, né? E tem esse fator ainda que a gente está falando da repelência, que é provado. A gente faz né, com o Biopirol, a gente cataloga as publicações. Tem muita coisa sendo publicada mais fora do Brasil do que aqui até. Então a gente tem um e-book com já 300 artigos resumidos. Quem quiser receber é só entrar em contato que a gente... Isso é bem importante, Maria Emília, porque eu, quando estava começando, eu pensava o seguinte, mas esse negócio é um negócio de madeira, é um cheiro de fumaça. Isso aí é lenda, não funciona, isso é lenda. Mas é assim. Mas aí comecei a buscar informação, vi que tinha fundamento, mas eu não encontrava na época, isso já faz uns 5 anos, hoje já mudou, né? Você mesmo está falando desse e-book com vários trabalhos. Agora... Eu não encontrava trabalhos que explicavam por que esse negócio funcionava, entendeu? Então hoje a gente já tem, né? Em 2023 eu fiz o primeiro e-book, cataloguei 95. Em 2024 já passou para 300 e eu já tenho mais uns 100 e tantos para serem feitos. Então, a cada, 6 meses são mais 200 artigos publicados no mundo inteiro. E exatamente nessa busca de sustentabilidade, né? E aí são muitos os efeitos, é muito interessante. Porque essas moléculas de pequeno tamanho, ela entra pela folha, né, pelos ectodesmos, os estômatos se abrem para puxar mais. A planta gosta, né, o micróbio gosta. Nós também gostamos de defumado. Perfeito. E assim, outro dia eu estava discutindo com uma pessoa que falou que... Bom, mas não vou entrar nesse campo, mas isso está ligado, eu acho, meio essa questão da próprio surgimento da briga dos 4 elementos no início, né? Que é o fogo, né? A terra e essa coisa toda. E é interessante, eu vou citar mais... ele, quando entra no núcleo das plantas, ele vai até os núcleos, ele dá mais expressividade a determinados genes. Então, da maquinária fotossintética, então, onde se aplica o biopirol, você vê um tom de verde mais fechado, assim, mais verde mesmo. E também a tolerância a estresse hídrico. Então, uma planta resiste muito mais a frio. Nós fizemos um teste com o professor Carlos Rodrigues, do IF Goiânia, um ensaio. Ele está até publicando agora no Encontro Mundial de Nutrição e Fertilizantes, não sei, lá no Porto agora. E obtivemos 10 sacas a mais de feijão em relação à testemunha. Porque a planta, o feijão, quando esfria, ele dá uma travada. E no caso, quando aplicou como biopirol, ele continuou fazendo enchimento de grão até R8 sem parar. Então, assim, no nosso canal no YouTube, Biopirol Biocarbo, tem vários vídeos de vários tipos de uso nesse sentido. E tem outras coisas que eu acho também muito bacana, que tem um grupo de substâncias que chamam carriquinas, que vem sendo estudado cada vez mais, que elas são geradas no incêndio ou então na carbonização.
e elas são indutores de germinação. Então, quando nós começamos a estudar, tem dois campos, tanto da aplicação da agricultura como também na regeneração de áreas, porque onde acontece o incêndio, vem novas plantas, então Olha, quebra-se a dormência do banco de interessante. semente Interessante. daquela área. E eles estudaram, os pesquisadores, e viram que estava envolvida essas substâncias, que é carriquinas. Então é uma coisa muito fantástica, você pensa. O próprio fogo que traz a destruição, ele gera moléculas para fazer É. A regeneração. a regeneração. O Cerrado é uma demonstração disso, Isso. né? O Cerrado se adaptou ao fogo e isso tem um significado, não só do ponto de vista da dinâmica, mas o fogo consegue fazer um renascimento, né, da área. E de forma natural, né? Claro que fogo exagerado é um problema, mas o fogo parte sempre de teve presente, de alguns né? sistemas, né? Isso. O fogo é parte da natureza, né? Se a gente pensar, mas hoje, com todas as técnicas que nós temos de usar o fogo de uma maneira inteligente, Claro. né? Então, esse esquema da carbonização, e o Brasil com sua grande produção entra nesse canal. Legal, mas assim, o agricultor que está nos ouvindo agora, que está de repente pensando querendo entender o que é esse insumo. Eduardo, como é que você acha que ele pode começar a usar? Em que situação? Vou aproveitar o estágio da nossa conversa para continuar? Não, para resumir um pouco o papel do biopirol do ponto de vista de lógica. Perfeito, né? que daí coisas aí entende do manejo. Não, primeiro, se você vai fazer um trabalho numa área e vai ter que utilizar herbicida, a gente já sabe que ele aumenta a eficiência. Isso. Né? Se você pegar para as doses em função das resistências estabelecidas, né? E se eu estou reduzindo a dose, eu vou estar reduzindo o custo. Me parece, por toda a experiência relatada, é algo que funciona. A outra coisa que eu vejo é no tratamento da semente. Né? Pode ser no suco também, funciona muito. No caso do tratamento da semente, muitos vão fazer com bico, né? E aplicar a cauda de biológico diretamente no suco. E aí pode também, aí está ajustado. E aí tem essa associação com as caudas, né? E aí quando eu estou falando cauda, eu estou falando principalmente das caudas biológicas, né? Que é um aditivo que sempre melhora o desempenho. Em alguns casos, vai melhorar o desempenho de moléculas químicas quando elas forem necessárias, por causa do que a Maria Emília já indicou, e ainda tem a possibilidade da repelência. E até o final desse episódio, eu ainda quero, além da possibilidade de ajudar no equipamento para eliminar herbicida e a gente testar que dose vai dar conta da cobertura que a gente está mantendo, porque vai ser um sistema de produção que vou ter uma cobertura permanente. Então, o que é que eu consigo segurar essa cobertura para não deixar ela ter competição por luz com a cultura comercial, sem matar, permitindo que na hora que eu colher, isso apenas travar ela, travar o crescimento. Travar. E depois tem mais uma ideia que eu quero provocar até o final. E aí, Maria Emília? Eu acho que a gente são trabalhos de pesquisa, né? Eu estou preparando um projeto FINEP, onde que a gente quer envolver. A gente até apresentou um projeto na área de agricultura, mas foi muito no final, um projeto que a gente fez em 4 dias, só para que o prazo final, o de bioeconomia e outros editais aí da FINEP, cobrindo toda a cadeia produtiva, porque a gente também tem muito conhecimento em formas de carbonização. Então, por exemplo, o aproveitamento de resíduos, outra coisa. Então, eu advogo que num determinado momento você pode pensar em produção on-farm, tanto de biochar como talvez do extrato perolenhoso. Vai depender, por exemplo, do equilíbrio de energias no processo de carbonização, para você obter esses produtos que podem ser condensáveis. Mas é todo um conjunto de evolução, né?
Eu vejo todo esse potencial. Eu acho que, por exemplo, outro fator interessante, já que é reconhecido nesses e-books, tem muito, e a gente está com o projeto Embrapi, com o professor Carlos Rodrigues do IF Goiano, para desenvolver um fertilizante nitrogenado, onde a gente misture uma fonte de nitrogênio com essas substâncias. Porque o extrato proteinoso ele já inibe a urease. Ah, sim. Então, assim, você mantenha. Tem estudos, principalmente na China, a China tem estudado muito. Sim. Então, assim, que mantém a molécula de ureia intacta por 7 dias. Nossa. Imagina E, para o milho. então, e outras fontes de nitrogênio também, porque acaba que nessa interação do nitrogênio com microbiota gera ureia, gera amônia, então tudo isso e aumenta a microbiota de aproveitamento. Então, até o autor de um trabalho lá na China ele falou: se colocar 5%, né, de extrato pirolenhoso deles, o nosso já tem o dobro de princípio ativo, então eu acredito que seja menos, gaste menos. Pode-se ter uma eficiência de uso do nitrogênio 35% superior. Olha só, que interessante. Tem testes também que foi feito com as aleias que aumentou a eficiência de nitrogênio, de fósforo em mais de 200, eficiência de uso, de fósforo em mais de 200%, de potássio também, mas com doses maiores. Por isso que essa aplicação de doses maiores envolve-se a possibilidade de produtos mais concentrados para que a gente veja barreiras de custos adicionais como embalagem, frete, né? E tudo isso, quer dizer, à medida que a coisa foi desenvolvendo, a gente tem esse potencial todo, até eu acredito de exportação de produtos. Olha, Emília, você acha que a gente pode fazer uma generalização com relação ao pirolenhoso? Que é a seguinte: na agricultura, quando eu tenho o papel, né, dos compostos orgânicos, eu posso olhar para o pirolenhoso para ver se ele se encaixa de uma forma mais eficiente, mais intensificada. Você acha que eu posso fazer essa generalização? Sim, eu acho que a gente está caminhando assim, nessa direção, né? Porque até no vídeo que a gente divulgou, assim, da planta para a planta. Então, é um produto que saiu na planta, então ele está dentro da planta. Por exemplo, os fenóis, todo o sistema de defesa da planta usa o fenol como precursor. Então, daí que você vai gerar as fitolexinas. A gente tem trabalho, publicações no Brasil, por exemplo, em soja, que ele aumentou mais as fitolexinas que produtos comerciais com esse objetivo. Deve ter uma Então, atuação hormonal bastante ampla, tudo indica. Legal. Agora, eu queria voltar para Vai lá, a provocação, que é a seguinte, Marinille. Primeiro, eu acho muito incrível essa sua ideia de evoluir com o modelo de negócio. Eu não diria on-farm, eu ia sugerir um outro modelo. Em criar unidades regionais que atendam um coletivo. Sim. E aí esse coletivo vai já assumir o compromisso de aquisição no futuro, para dar segurança para o negócio. Só que aí, que era a provocação que eu queria fazer e que junto com o que ela indicou seria fantástico, é a história do biochar. Isso. Quando a gente olha, essa é uma provocação que eu já tinha feito para a Maria Emília na Agro Brasília. Vai fazer em público agora. Não, é que o biochar é uma estrutura muito estável. Ela vai ser colocada no solo, ela vai demorar bilhões, talvez, de anos. muitos anos. E ela pode ser chave para eu começar a criar uma estabilidade da comunidade biológica no solo, Sim. que é fundamental para a gente. É a casinha dos Seria uma bichinhos. casa. É o conjunto BNH dos bichinhos. Né? O professor
a Shiro Yamazaya tinha essa explicação para o extrato piroleioso. Ele era o conjunto BNH dos biológicos do solo. Legal demais, legal demais. Gente, nosso tempo tá terminando. Já, se vê. A gente tinha ainda coisas para falar, né? Só concluindo, se a gente pensar, por exemplo, você tem uma produção de ferro-gusa no Mato Grosso, em Corumbá. Você tem uma produção de ferro-gusa no Maranhão e dá Minas pra fazer Gerais. incrível. Então você tem essa coisa dos regionais. Maria Emília, uma palavra para o agricultor comprar o Biopirol. Compre e nos ajude a desenvolver algo revolucionário para a agricultura. Eduardo. Não, é ótimo, muito obrigado. Valeu, gente. Até o próximo episódio.